O sol da Babilônia iluminava com esplendor dourado a planície de Dura, na província da Babilônia. Era um dia que Nabucodonosor havia planejado meticulosamente, um dia que marcaria para sempre seu reinado como o mais glorioso de todos os impérios. No centro daquela vasta planície, erguia-se uma estrutura que roubava o fôlego de qualquer pessoa que a contemplasse. Uma estátua colossal, totalmente revestida de ouro, com 60 côvagos de altura e 6 de largura. Eram aproximadamente 27 metros de altura. Uma torre humana que brilhava sobre o sol como se fosse feita de luz solidificada. Cada centímetro daquela estrutura proclamava uma mensagem clara. Nabucodonosor era supremo, absoluto, divino. O rei da Babilônia não era homem de fazer as coisas pela metade. Ele havia convocado todos os sátrapas, prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, conselheiros, oficiais e todas as autoridades das províncias para virem à dedicação da estátua. De todos os cantos do império, das montanhas da Média aos desertos da Arábia, das margens do Eufrates às costas do Mediterrâneo, vieram os poderosos da terra. Era uma demonstração calculada de poder, uma afirmação visual de que Nabucodonosor controlava não apenas territórios, mas também corações e mentes. E em meio àquela multidão de autoridades, vestidos com as roupas finas da corte babilônica, estavam 3 jovens hebreus cujos nomes haviam sido mudados pelos babilônios, mas cujas identidades nunca foram apagadas: Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Esses 3 homens carregavam uma história que começara anos antes, quando ainda eram adolescentes em Jerusalém. Seus nomes verdadeiros eram Ananias, Misael e Azarias, nomes que glorificavam ao Deus de Israel. Ananias significava Yahvé é gracioso. Misael, quem é como Deus? E Azarias, Yahvé ajudou. Mas quando foram levados cativos para a Babilônia, junto com Daniel e outros jovens nobres de Judá, os babilônios tentaram reescrever suas identidades, dando-lhes nomes que honravam os deuses pagãos. Sadraque, comando de Acu, o deus Lua; Mesaque, quem é como Acu; e Abed-nego, servo de Nebo. Era uma tentativa deliberada de apagar o Deus de Israel de suas mentes e corações, substituindo-o pelos deuses da Babilônia. Mas mudar nomes não muda corações. Esses 3 jovens, junto com Daniel, haviam tomado uma decisão desde o início. Não se contaminariam com as iguarias do rei, não se curvariam aos ídolos, não abandonariam a fé de seus pais. Quando lhes ofereceram comida sacrificada aos deuses pagãos, eles recusaram gentilmente, mas firmemente, pedindo apenas vegetais e água. Deus honrou sua fidelidade e eles prosperaram, tornando-se mais saudáveis e sábios que todos os outros jovens em treinamento. Quando Nabucodonosor testou sua sabedoria, descobriu que em todo assunto que exigia sabedoria e inteligência, eles eram 10 vezes melhores que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Por causa disso, foram promovidos a posições de alta autoridade na província da Babilônia. E agora, naquele dia na planície de Dura, eles enfrentavam um teste muito maior que recusar comida. Um arauto bradava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e homens de todas as línguas, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, vos prostrareis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. A ameaça era real e aterrorizante. Próxima à estátua, visível para todos, estava uma fornalha enorme, usada normalmente para fundir metais ou fazer tijolos, mas naquele dia preparada para um propósito muito mais sinistro. O fogo já ardia dentro dela, as chamas lamiam suas bordas, o calor que emanava podia ser sentido a metros. Fumaça negra subia aos céus como um lembrete visual de que Nabucodonosor não estava blefando. Aquela fornalha não era decoração, era instrumento de execução.
quando a música começou a tocar, o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música encheu o ar como uma onda sonora irresistível. Algo extraordinário aconteceu. Como uma única entidade, como trigo dobrado pelo vento, toda aquela multidão imensa de autoridades, governadores, oficiais e nobres se prostrou diante da estátua. Milhares de pessoas, talvez dezenas de milhares, curvaram-se em unição. Era um espetáculo de submissão total, uma coreografia de adoração forçada. O ouro da estátua refletia o sol, e aos pés dela um mar de corpos prostrados. Mas 3 homens permaneceram de pé. No meio daquela multidão curvada, Sadraque, Mesaque e Abed-nego estavam eretos, imóveis, como 3 árvores que se recusavam a ser derrubadas pela tempestade. Não era arrogância, não era rebeldia política, não era desrespeito ao rei. Era simplesmente obediência a um mandamento maior, uma lealdade mais profunda. O primeiro dos 10 mandamentos era cristalino: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não te encurvarás a elas, nem a servirás. Para eles, curvar-se àquela estátua seria trair tudo em que acreditavam, negar o Deus que o sustentara até ali, vender suas almas por segurança temporária. Não demorou para que fossem notados. Entre uma multidão prostrada, 3 homens de pé são impossíveis de ignorar. E havia olhos maliciosos observando, pessoas que esperavam exatamente esse momento. Alguns caldeus, movidos por inveja ou rivalidade política, vieram apressadamente ao rei. Com vozes cheias de falsa lealdade e verdadeira malícia, disseram: Ó rei, vive para sempre. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da música deveria se prostrar e adorar a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não a adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Nabucodonosor encheu-se de furor. A Bíblia diz que a aparência do seu semblante se mudou contra Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Sua face, normalmente composta em autoridade real, contorceu-se em raiva. Como ousavam? Como ousavam aqueles estrangeiros, aqueles cativos que ele havia elevado a posições de honra, desafiá-lo publicamente? Mas mesmo em sua ira, havia nele uma fagulha de justiça, ou talvez de incredulidade. Ele ordenou que os 3 fossem trazidos à sua presença. Talvez houvesse um mal-entendido, talvez não tivessem ouvido a música, talvez merecessem uma segunda chance. Quando os 3 jovens foram trazidos diante do rei, ele lhes perguntou diretamente, dando-lhes uma oportunidade de explicar. É verdade, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos para, quando ouvirdes o som da música, vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, muito bem. Mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Aquela última pergunta revelava a cosmovisão de Nabucodonosor. Para ele, deuses eram associados a territórios e povos. Ele havia conquistado Judá, destruído Jerusalém, levado cativo o povo de Israel. Em sua mente, isso significava que seu deus Marduk era superior ao Deus de Israel. Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Era um desafio arrogante, uma declaração de supremacia absoluta. Mas era também uma pergunta que estava prestes a ser respondida de forma que ele jamais imaginaria. Sadraque, Mesaque e Abed-nego responderam ao rei. Suas palavras, registradas nas Escrituras, são uma das declarações de fé mais poderosas de toda a Bíblia. Ó Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei,
que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Há tanta profundidade nessas palavras que precisamos desempacotá-las cuidadosamente. Primeiro, eles afirmaram que não precisavam se defender, não porque fossem arrogantes, mas porque sua posição era clara e inegociável. Não havia a debater. Segundo, eles expressaram confiança total no poder de Deus para livrá-los. Ele nos livrará. Não talvez, não esperamos, mas uma declaração de fé na capacidade divina. Mas, e aqui está o coração dessa fé extraordinária, eles acrescentaram, se não. Mesmo se Deus escolhesse não livrá-los, mesmo que tivessem que morrer nas chamas, ainda assim não se curvariam. Sua obediência não era condicional ao livramento. Eles não estavam negociando com Deus, não estavam fazendo uma aposta calculada. Ele os serviriam independentemente das consequências, porque ele era digno de ser servido, mesmo que os levasse à morte. Essa resposta lançou Nabucodonosor em uma fúria absoluta. Ele ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que costumava ser aquecida. 7, na cultura babilônica, como na hebraica, era um número da perfeição, da completude. Aquecer a fornalha 7 vezes mais era uma expressão de raiva extrema, um desejo de aniquilação total. Os servos do rei alimentaram o fogo até que as chamas rugissem com uma ferocidade inimaginável, até que o calor fosse tão intenso que podia ser sentido a grande distância, até que a estrutura da fornalha brilhasse em branco avermelhado com a temperatura extrema. Então, o rei ordenou que alguns homens mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia especifica que eles foram amarrados com suas capas, suas túnicas, seus chapéus e suas outras roupas. Ou seja, não houve tempo nem cerimônia, não houve preparação ou ritual. Foram levados imediatamente, totalmente vestidos e lançados na fornalha de fogo ardente. O calor era tão extremo que os homens fortes que os carregaram até a boca da fornalha foram mortos pelas chamas. As próprias pessoas executando a sentença morreram ao cumpri-la. E Sadraque, Mesaque e Abednego caíram atados dentro da fornalha. Do ponto de vista humano, era o fim. Ninguém poderia sobreviver àquilo. O fogo estava tão quente que matou os executores, quanto mais as vítimas amarradas jogadas diretamente nas chamas. A sentença havia sido executada. O desafio ao rei havia sido punido. A estátua de ouro permanecia, e os 3 rebeldes haviam sido eliminados. Era exatamente o que Nabucodonosor planejava, o que os acusadores esperavam, o que a lógica natural exigia. Mas Deus não está limitado pela lógica natural. O rei Nabucodonosor estava observando. Talvez ele quisesse ver com os próprios olhos a execução daqueles que o haviam desafiado, ou talvez algo em seu espírito o inquietasse. Ele olhava para a fornalha quando, subitamente, seu semblante mudou. Ele se levantou apressadamente, espantado, e perguntou aos seus conselheiros: "Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo?" Eles confirmaram: "É verdade, ó rei." Então Nabucodonosor disse algo que desafiava toda a compreensão. "Eu, porém, vejo 4 homens soltos, andando no meio do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses." 4 homens, não 3, e não apenas 4, mas 4 soltos. As cordas que os amarravam haviam sido consumidas pelo fogo, mas eles permaneciam intactos. E não apenas intactos, mas andando livremente no meio das chamas, como se passeassem em um jardim. E não apenas andando, mas sem nenhum dano. Suas roupas não estavam queimadas, seus cabelos não estavam chamuscados, sua pele não mostrava queimaduras. E o quarto homem, o quarto homem, tinha uma aparência que fez até um rei pagão reconhecer algo sobrenatural, semelhante a um filho dos deuses. Quem era esse quarto homem na fornalha? A tradição cristã entende que era uma teofania, uma aparição pré-encarnada de Jesus Cristo. Outros sugerem que era um anjo,
Mas, seja quem fosse, sua presença transformou completamente a natureza daquela fornalha. Ela não deixou de ser fogo, não deixou de queimar. As cordas foram consumidas, os executores foram mortos. Mas para aqueles 3 jovens, o fogo perdeu seu poder destrutivo. Eles estavam no fogo, mas o fogo não estava neles. As chamas os cercavam, mas não os consumiam. E não estavam sozinhos, havia alguém com eles, protegendo-os, caminhando com eles na provação. Nabucodonosor aproximou-se da boca da fornalha ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Ouçam o que mudou em suas palavras. Antes ele desafiara: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Agora ele os chamava de servos do Deus Altíssimo. Antes ele exigia que adorassem sua estátua. Agora ele reconhecia que serviam a um Deus maior. A fornalha que deveria destruí-los tornou-se púlpito que proclamou a supremacia do Deus de Israel. Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E aqui acontece algo extraordinário. Quando saíram, o 4º homem não saiu com eles. Ele estava na fornalha para estar com eles na provação, mas quando a provação terminou, ele desapareceu. Isso nos ensina algo profundo sobre Deus. Ele não nos livra necessariamente do fogo, mas ele entra no fogo conosco. Sua presença não elimina sempre a provação, mas transforma nossa experiência dentro dela. Os sátrapas, prefeitos, governadores e conselheiros do rei se ajuntaram e viram aqueles homens sobre os quais os corpos não tinham tido poder algum. O cabelo de suas cabeças não se queimara, suas capas não se tinham danificado, nem cheiro de fogo havia passado sobre eles. Isso é importante. Não apenas sobreviveram, mas não tinham nem o cheiro de fumaça. Passaram pelo fogo e saíram como se nunca tivessem estado lá. É possível passar por provações tão severas que nem a marca da provação permanece, quando Deus está conosco. Então Nabucodonosor falou: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar seus corpos a não servir nem adorar outro Deus, senão o seu Deus. Um rei pagão estava agora bendizendo ao Deus de Israel, reconhecendo que esses jovens estavam certos em desafiar seu decreto, admirando sua coragem e fidelidade. E então veio um novo decreto. Faço um decreto pelo qual todo povo, nação ou língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaço, e suas casas sejam feitas um monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. A estátua de ouro permanecia na planície de Dura, mas seu poder estava quebrado. O Deus de Israel havia sido exaltado diante de todas as nações, e Sadraque, Mesaque e Abednego foram promovidos na província de Babilônia. Mas essa história não termina na antiga Babilônia. Ela ressoa através dos séculos até nossos dias. Vivemos em uma geração em que a pressão para nos curvarmos é intensa e constante. As estátuas modernas não são feitas de ouro, mas de conformidade social, relativismo moral, materialismo, sucesso a qualquer custo. A música toca todos os dias, nos convidando a nos prostrar diante de valores que contradizem nossa fé. E a fornalha está sempre visível, lembrando-nos das consequências de não nos conformarmos: rejeição, perseguição, perda de oportunidades, isolamento social. A história dos 3 jovens na fornalha nos ensina que há coisas pelas quais vale a pena queimar. Há convicções que não podem ser negociadas, verdades que não podem ser vendidas, fidelidades que não podem ser abandonadas. Eles nos mostram que é possível manter integridade mesmo sob pressão extrema, que é possível dizer não ao poder quando esse poder exige nossa alma, que é possível confiar em Deus mesmo quando não temos garantia de livramento físico. Eles nos ensinam também que Deus não nos livrar necessariamente do fogo, mas Ele entra no fogo conosco. Sua presença não elimina sempre a provação, mas transforma nossa experiência dentro dela. Eles nos ensinam também que Deus é glorificado em nossa fidelidade.
quando permanecemos firmes, quando recusamos nos curvar, quando escolhemos obedecer a Deus em vez dos homens, algo acontece no reino espiritual. Testemunhas vêm, reis se curvam, o nome de Deus é exaltado. Nossa fidelidade individual torna-se testemunho público do poder e da fidelidade de Deus. Então, quando a música tocar e todos ao redor se curvarem, lembre-se de 3 jovens que ousaram ficar de pé. Quando a fornalha for esquentada e o custo de obedecer parecer alto demais, lembre-se de que há um 4º homem que entra no fogo com aqueles que o honram. E quando parecer que você está sozinho em sua posição, lembre-se de que Deus vê, Deus sabe e Deus será glorificado em sua fidelidade. A fornalha pode ser real, mas o Deus que liberta é mais real ainda.